tenho um pastor que me inspira no chamado. Ele é um homem de Deus. Ele é um dos pastores das maiores igrejas de Contagem. E ele tem um movimento também da mesma horário que nós. E sempre digo isso, que nós não temos briga com a igreja. Nós somos um só reino, amém? Diga isso, diga amém por isso. E ele é o pastor da Recomeçar. Quem já ouviu falar do Sextou aqui? Diga glória a Deus. E um dia eu liguei para ele assim: pastorzão, você pode vir pregar no Palácio das 10? Ele falou assim: prontidão. Ele disse assim: estou dentro. E ele chegou hoje com a tropa. Eu queria que você desse um aplauso pela vida do pastor Ronaldo, que ele vai ser boca de Deus sobre a tua vida hoje. E eu fui lá conhecer a igreja dele e eu me assustei. Eu creio que em pouco tempo vai ser uma das maiores do Brasil. Já é, né? Mas vai ser as principais maiores do Brasil. Pelo que Deus tem colocado na vida dele, o que ele tem carregado tem sido surreal. Você vai estender as mãos para cá. Eu quero que você... Vem cá, pastor Guilherme, você vai orar por ele. Eu quero que você comece a abençoar a vida dele, com as suas palavras, com a sua expressão de amor nesse momento. Vamos, ore. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, a vida do pastor Ronaldo. Deus, pedimos ao Senhor que use ele com graça, com unção, que saia da boca dele palavras de vida, de fogo sobre as nossas vidas, Pai. Que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Que o teu filho seja apenas o canal desobstruído pelo Senhor, Pai, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, guarda a sua casa, a sua família, enquanto ele está aqui fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Boa noite. Tem algum improvável aqui? Tem? Quem não me conhece, me chamo Ronaldo. Sou pastor da comunidade que está a recomeçar. Está aqui comigo o Nô. Fique de pé, lindo Nô. É um filho, é um dos nossos líderes, pastor Adilson, é um dos pastores auxiliar. Fique de pé, por favor, José Pereira. Esse é o meu filho mais novo. Esse cara era um andarilho, 20 anos na estrada. E Deus me presenteou com ele. Ele chegou na igreja pedindo ajuda. E hoje tem 2 anos que você está morando na igreja. 2 anos que ele mora dentro da igreja. Nós fizemos uma casa para ele dentro da igreja, num dos nossos espaços. E minhas meninas apaixonadas com ele. Te amo, viu, Zé Pereira? Pode se sentar. Os filhos dele acharam que ele tinha morrido. Então tinha 9 anos que ele não falava com os filhos. E a nossa equipe da igreja conseguiu um acesso pelo Instagram. E eu me emocionei o dia que eu peguei o celular e coloquei ele para falar com os filhos. Porque os filhos acharam que ele tinha morrido. E hoje, pela misericórdia, ele manda até dinheiro para os filhos. E a nossa igreja, no imóvel, era uma cracolândia. E tinha 39 boletins de ocorrência. E Deus estava esperando a gente. Então, eu quero que você preste bem atenção, não vou demorar. Mas eu preciso de deixar uma palavra para você. Porque a palavra é o que vai trazer vida para o seu interior. Quando eu participo lá, nós temos o culto que chama Sextou. E Deus também tem feito maravilhas. Eu também quero agradecer ao pastor Diego pelo carinho. É um cara que eu já amo de paixão. Aí, estou aqui, achei que você estava falando de lá. Te amo muito, tá? Conta comigo. Não é da boca para fora não, é de coração mesmo. Irmãos, há 15 anos atrás eu estava desviado e mexendo com roubo. Minha família sofreu muito, mas a minha mãe não desistiu de mim. Então hoje, às vezes eu estou no culto assim, e a nossa igreja hoje ela é para 4.000 pessoas. Aí você chega, você vê tudo, você fala, cara, Deus pegou um cara improvável.
E pela misericórdia nós temos uma equipe sensacional, mas eu vejo como que Deus vai fazendo. E a palavra que eu quero deixar para vocês aqui, tem um Cauê aqui também, esposa, amo você, viu, amigo? Tá? Pastorzão, te amo. E a palavra que eu quero deixar para você aqui nessa noite, até mesmo um conselho é: não pare de cavar poços. Não pare. Agora eu vou fundamentar essa palavra com você. Abra comigo, se tiver como colocar no Data Show, segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Obrigado, meu irmão. Segundo Reis, capítulo de número 3. Quem achou e dá um glória a Deus. Você não vai dormir não, viu, irmão? Hoje eu estou bem manso, eu estou bem calmo, não sou assim direto, mas hoje eu quero fluir aqui de uma forma diferente. Vamos lá. E Jorão, filho de quem? Filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Então olha aqui para mim, tipo escola bíblica. Então Jorão, filho de quem? Se ele é filho de Acabe, quem que era a mãe? Jezabel. Então Jorão, ele é rei de onde? Ele é rei de Israel, amém? Pega aqui comigo, olha aqui para mim, do lado de cá, ó. Jorão era rei de Israel. Vamos continuar. Em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de onde? Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei, versículo 4, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Então olha aqui para mim, Mesa era rei dos Moabitas. Então olha aqui para mim, nós temos aqui Jorão, que era rei de onde? Israel. Nós temos Josafá, que era rei de onde? De Judá. E nós temos Mesa, que é o rei dos Moabitas. Então agora Acabe, Israel, tinham que pagar tributos para quem? Para os Moabitas? Não, eram os Moabitas que tinham que pagar algo para Israel. Só que agora Acabe é morto. E quem vai assumir o lugar do pai? Jorão. Só que agora, todo ano, tem que ser pago que os impostos. Só que agora o rei dos Moabitas se rebela contra quem? Contra Israel. E fala assim, olha, a partir de hoje, nós não vamos pagar para vocês. Então, como que Jorão sentiu o peso agora? Eles não vão nos pagar mais? Mas antes pagavam meu pai. Eles não vão pagar mais. Então o que Jorão vai fazer? Jorão olha para o seu exército, ele começa a contar quantos soldados ele tinha, começa a contar e fala assim, o que eu tenho, não tem como eu acabar com os Moabitas. Então ele vai pedir ajuda para quem? Para Josafá, que é rei de Judá. Então, Josafá, meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Os moabitas não querem pagar mais tributos. Você me ajuda? Então aparece Josafá e fala assim: o meu coração é com o seu coração, o meu povo é com o seu povo, e nós vamos à guerra. Então beleza, então eles vão o quê? Eles vão à guerra. Vamos continuar aqui.
Versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo a guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Qual que era o caminho? Qual que era o caminho? Deserto. Vamos aqui rapidinho. O que é o deserto na sua mente aí? Tem água no deserto? O sol acima de 50, de dia acima de 50 graus, à noite abaixo de zero. Tem vida no deserto? Então, qual era o caminho que eles iriam atacar? No deserto. Então agora nós temos aqui o rei de Judá e o rei de Israel, o rei de Israel e o rei de Judá, contra os moabitas, e eles vão pelo deserto. Vamos continuar, versículo 9. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de... Entrou mais um rei. Agora são 3 exércitos contra os moabitas. E qual que é o caminho deles? Qual que é o caminho deles? No deserto. Versículo de número 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram o quê? Rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Olha aqui para mim, eles agora estão no deserto, 3 exércitos, estão no deserto, estão perdidos e não tem água. Não tem água. Mas eles estão indo agora contra os moabitas, mas não tem água. Só que nós temos o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. A pergunta que eu te faço é: em meio ao deserto, quando aperta, quando as coisas começam a dar errado, qual é a atitude que você tem? Porque agora o cenário está faltando água. Imagina bem, não estou falando só dos 3 reis, eu estou falando de 3 exércitos, tem gado, tem cavalos, e não tem água. Sem água todo mundo vai morrer. Aí a pergunta é: quando tudo vai de mal na sua vida, o que você está fazendo? A atitude do rei de Israel e do rei de Judá que vai fazer a diferença. Olha qual que é a atitude do rei de Israel chamado Jorão. Olha o versículo 10, ele diz assim: então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O que ele está falando aqui? Olha, então quer dizer que Deus nos trouxe até aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas, porque não tem água. Em vez de buscar ao Senhor, ele começou a murmurar. Esse é o perigo em meio ao caos. Tem pessoas que olham a circunstância, está faltando água, a gente começa a murmurar. E quando você murmura, você não atrai a glória. Quando você murmura, você está falando assim: Deus, o Senhor não pode fazer na minha vida. É isso que Jorão fez. Agora olha o versículo 11. E disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava o quê? Deitava o quê? A falta era de quê? Jorão murmura, Josafá busca solução. Não tem aqui nenhum profeta. Um mocinho do exército fala assim: tem Eliseu, o camarada que deitava água nas mãos de quem? Do profeta do fogo. Tem pessoas que você vai andar que só vão ver problema, como Jorão. Tem pessoas que você vai andar que vai ver solução. Josafá está vendo solução. Aí o rapaz vai falar que tem um. O tal do Eliseu. Beleza.
Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, se eu não respeitasse o quê? A presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. O que ele está falando? Olha aqui, rei de Israel, Jorão, você não tem moral nenhuma comigo. Você é um idólatra. Agora aqui, não é por causa de você não, é por causa de Josafá, meu amigo, tem moral comigo. É por ele, não é por você não. Próximo versículo, por favor. Ora, pois, trazei-me o quê? Trazer o quê? Trazer um tangedor, trazer um músico. O que o profeta vai pedir? É mais ou menos isso aqui. Tem como parar essa música só um minutinho? É isso aqui que Eliseu fez. A falta é de quê, irmãos? Não tem água. Eles estão perdidos. Agora o profeta vai pedir, vai falar da seguinte forma. Eu vou pedir para voltar a música, só um minutinho. Olha aqui, olha que loucura. O profeta é chamado, trazei-me um tangedor. Eu vou além. Vem cá, fazendo favor, Diego. Pega o violão. Trazei-me um tangedor. Olha o cenário. O cenário é de quê? Onde que os moabitas vão matar esses 3 exércitos. Aí chamou o tangedor. O tangedor começou a adorar. Aí ele começa a buscar. Aí o profeta vai buscando. Ele ainda não tem a resposta. Aí a Bíblia fala assim: então veio a mão do Senhor. Que horas que a mão do Senhor veio? Quando trouxe o tangedor. Aí o tangedor começou a adorar. Então veio a mão do Senhor. Aí a mão do Senhor veio. Aí o Senhor falou assim com eles: olha aqui, vocês não vão ver chuva, não vai ter vento forte, não vai ter nenhum sinal, mas cave poços. Trouxe o tangedor, agora o profeta tem a palavra. O que ele está falando? Olha aqui, a palavra serve para você hoje. Sabe aquele momento que você está vendo em sua volta, que você não está vendo nada de bom acontecer? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Acreditar nesse momento é fácil? É isso que está, o cenário é esse. Eles estão no deserto, não tem água, estão perdidos. Aí o profeta vem dar uma palavra ainda, olha aqui, vocês não vão ver nenhum sinal, nenhum alvoroço. Aquele dia que está tudo dando errado, e você nada vê assim de bom acontecendo, Deus está assim com você: cave poços, cave poços, cave poços, cave poços. Aí você começa a cavar poços em meia crise. Mas Deus, eu não estou vendo chuva, não, parece que nada está acontecendo. Cave poços. Ai, mas eu estou querendo desistir, não desiste não, cave poços. Ah, mas eu estou debaixo de uma palavra contrária, cave poços. Ah, mas parece que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Não, não está não, cave poços. Mas pastor, parece que nada vai acontecer, cave poços. Porque você tem a palavra do Senhor. Sabe o que eles começaram a fazer? Cavar poços. Aonde? No deserto. Cavar poços, meu irmão, quando tudo vai bem é fácil. Quero ver você cavar poços é quando tudo está dando errado. Mas você tem uma palavra. O nosso problema é que a gente vai alicerçando a nossa vida sobre aquilo que a gente vê, não sobre aquilo que Deus prometeu. Tem coisas que Deus prometeu para a sua vida, mas você vai debaixo da ansiedade, você acha que Deus não vai fazer na sua vida. Tem hora que a gente vive como Ana, 1 Samuel capítulo 1. Ana entrou debaixo de um desespero. Sabe qual que era o desespero? Ela não tinha filhos, mas Penina tinha filhos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus falou que não daria um filho para Ana?
Ela que entrou num lugar de desespero, e quando nós entramos num lugar de desespero, nós fazemos besteira. Por isso que Ana está desesperada. Deus falou que não daria, não, era estéril, era, mas estava tudo nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Ana queria um filho no tempo dela, e Deus queria dar um Samuel para uma estação. Tem coisa que Deus ainda não te deu, meu irmão, não é porque Ele não quer, porque não está no tempo de Deus. Porque quando é no tempo de Deus, meu irmão, então deixa eu te dar um conselho: segura no Senhor e continue a cavar poços. Continue a cavar poços. Continue a cavar poços. Mas pastor, não estou vendo nada. Mas continue a cavar poços. Aí sabe o que acontece? Eles cavando poços, não tem chuva. Os estudiosos vão falar que como se fosse uma barreira de água, ela estourou. Ela ia passando pelo deserto onde eles estavam. Raciocina comigo: se eles não tivessem cavado poços, a água tinha toda indo embora. Mas o que eles fizeram? Cavaram poços. A água foi passando e foi enchendo os poços. Para quem não tinha água, agora está cheio de poços, cheios de águas. Sabe por quê? Porque eles obedeceram em meio à crise. Se você não obedece em meio à crise, meu irmão, no dia que Deus mandar, não pode pegar você despreparado. E agora os poços que eles cavaram estão cheios de água. Mas sabe o que acontece? Eles têm um inimigo, os moabitas. Sabe o que acontece? Os moabitas estão no alto. Os moabitas viu o desespero deles antes dos poços serem cheios. Só que quando os moabitas chegaram, o que os moabitas viram lá embaixo? Os poços cheios de quê? De água. Para quem está embaixo era água. Para quem está em cima, naquela localidade, olha que interessante, os poços que eles furaram, por baixo era vermelho. Então quem está em cima, o sol pegava na água. Quem está aqui em cima olhava para a água e achava que era o quê? Sangue. Mas quem estava lá embaixo era água. Aí os moabitas chegaram, olharam para os poços e falaram que era sangue. Olha aqui, falaram assim: os 3 exércitos não conseguiram o deserto, degladiaram entre eles, mataram, e os poços que eles furaram era sangue. Mas Deus já estava dando a estratégia. Sabe o que aconteceu? Os moabitas pegaram a arma, colocaram aqui de lado e foram festejar, foram celebrar. Os 3 exércitos vieram aqui por trás e pegaram os moabitas desarmados e mataram os moabitas. Sabe por quê? Porque Deus levantou um profeta para dar uma palavra, porque Deus levantou um povo para cavar poços em meio às crises, porque chamaram um tangedor. Sabe o que eu tenho aprendido, meu irmão, nesse tempo de ministério? O que vai fazer diferença, irmão, é se você vai cavar poços em meio às crises. Nós temos que sair desse lugar de ó coitadinho, ó dó. A gente precisa de entender que nós somos escolhidos pelo Senhor. A gente precisa de se posicionar como um povo e nós precisamos de entender que nós somos guerreiros do Senhor. Agora, talvez nessa pandemia, quantos foram os nossos irmãos que em meio ao caos, em vez de cavar poços, ficaram murmurando? Eu não posso, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer, irmão. Enquanto teve pessoas que foram fazendo assim, tem pessoas que em meio à crise foram fazendo assim, irmãos. Sabe por quê? Tem pessoas que entenderam a força contrária do vento não é para me parar, mas é para me promover. Eu preciso cavar poços, eu preciso de voltar a acreditar nessa noite. Quem está falando aqui com você, meu irmão, eu não estou falando de perfeição. Mas, irmão, eu era o cara mais improvável para Deus pegar e falar assim: é você.
Não tem dia que eu estou ministrando lá, tem delegado, tem coronel. Esses dias para trás, 7 coronéis da Polícia Militar falaram: pastor, não, tem como a gente fazer uma reunião com o senhor? Irmãos, eu estava sentado lá com aquele pessoal. Cara, o que você acha, pastor Ronaldo? Eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus. A nossa igreja hoje, ela se tornou o centro de treinamento, meu irmão, do BOP, do choque e do GER. Só que lá antes era uma Cracolândia. Então um lugar que era um lugar de destruição, Deus olhou para aquele lugar e falou assim: vou pegar o Ronaldo que ele é bonitinho. Não, meu irmão, foi em tempo de crise que eu falei: cara, nós vamos cavar poços. A Recomeçar, ela cresceu, não foi em tempo de bonança, não, foi nos piores momentos. Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho aprendido. Eu tenho andado com pessoas também que elas pegam o pastor Ronaldo e falam assim: pastor, se Deus falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O problema hoje da igreja é que nós temos palavra, glória a Deus, aleluia, mas nós não praticamos as palavras que o Senhor colocou nas nossas vidas, aí dentro de você. Sabe por quê, irmão? A gente não quer cavar mais poços. Parece que a gente desistiu, do que dá a impressão que a gente jogou a toalha. Uma coisa é você sentir triste, outra coisa é você viver nessa tristeza. Uma coisa é: irmão, olha pastor, está tão difícil, está tão... Irmão, deixa eu te falar um negócio, tem irmão dentro da igreja que acha que a pandemia só veio para ele. Irmão, a pandemia veio para o mundo todo, irmão. Agora o que vai fazer diferença é se em meio a esse caos todinho, meu irmão, se você vai ser um dos 10 espias ou se você vai ser como Josué e Caleb. O que vai fazer diferença é isso, meu irmão. Olha, 12 foram espiar a mesma terra. Agora quando voltaram, eles trouxeram o que sentiu no coração. O que você está sentindo no coração nesses dias? Eu sou derrotado, a minha casa, a minha mãe era isso. Meu irmão, eu não quero saber. Eu só quero saber de uma coisa: que Deus te chamou para um propósito, e o propósito para esses dias tem o seu nome. Então volte a cavar poços. Para de ficar dando desculpa: Deus, mas por quê? Deus, irmão, Deus te chamou e pronto, e acabou, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, quando nós alugamos um imóvel: mas para que, pastor, que você está alugando um lugar desse tamanho? Cara, você está vendo aqui agora, mas Deus já mostrou lá na frente. Sabe qual que é a diferença do sonhador e do realista? O realista só vê o que ele tem no bolso. O sonhador, meu irmão, ele já esteve lá, pode ter certeza disso. Aí o cara chega e fala: não sei não, né, pastor? Em meio agora à crise, né? Todo mundo falou da pandemia. Eu falei: cara, eu tenho 2 opções. Eu coloquei isso no meu coração, irmãos. Eu tenho 2 opções: ou nós vamos fazer assim, ou nós vamos fazer assim. Aí eu chamei a equipe todinha e falei: galera, na pandemia nós vamos crescendo no culto online e nós vamos para cima. Tudo nosso lá, nós vamos para cima. Em meio à crise nós vamos para cima. Irmão, aí Deus começou a fazer. E Deus começou a fazer. Aí uns pastores: Ronaldo, como é que você está vindo? Eu quero ver agora, né? Para vocês pagarem aluguel. Eu falei assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Quem nos trouxe para cá foi Jesus. Ele paga a conta. Ele vai pagar a conta. Aí essa ministração já tem um tempo que eu venho ministrando ela. Sabe por quê, meu irmão? Ela está impregnada no meu coração. Ronaldo, cave poços. Fulano, ele só está vendo desgraça. E eu estou assim: vou cavar poços. Eu vou cavar poços, porque Deus me chamou. Eu vou cavar poços. Da onde que vai vir a água? Não interessa, mas eu vou cavar poços. Eu vou cavar poços, porque Deus me chamou. E se Ele me chamou, meu irmão, é Ele que sustenta, é Ele que paga a conta, é Ele que vai na frente. O que a igreja precisa fazer para esses dias é sair do marasmo, de entender: cara, Deus me chamou. Deus me chamou. Quem falou que ia ser fácil? Me fala aí, irmão. Quem falou com você que ia ser fácil, mentiu, irmão. Agora raciocina comigo. Davi só foi Davi porque ele teve alguns processos. Daniel teve processos, e você não quer ter processos. Tem irmão que está pulando os processos. Por isso que a luta vem no dia seguinte e não suporta. Sabe por que você não suporta? Você pulou etapas. Porque talvez você foi gerado, ou você quis só ter um estilo de vida, sabe qual que era? Tá difícil, eu não vou cavar poços não, vou ficar em casa dormindo. Pastor Diego, Deus é muito doido, eu vou falar dessa forma. Em Contagem,
lotado, cheio de amigos, com 10 faculdades teológicas. Não que não tem que fazer, entenda isso, tá, irmãos? Não sou contra, não. Tem um pastor Adilson que é mestre. Irmão, eu não sou contra de forma alguma. Mas enquanto alguns pastores ficavam assim, você é louco, alugar isso aqui tudo? Você não tem nem povo para isso. Eu falei assim, cara, não tem mesmo não. Mas Jesus mandou. Aí todo mundo começou a falar assim, primeiro dia de culto. Tem umas 600 pessoas, primeiro dia. Deu 1.800. Aí no outro final, não, mas é só o final, é só essa semana, só essa. Aí na outra semana, pastor, como é que nós vamos fazer agora? Não está cabendo o povo. Eu falei, deixa acontecer. Aí beleza, aí o Cláudio Duarte me ligou e falou, Ronaldo, vamos fazer um evento? Eu falei, vamos lá para cima. Aí nós colocamos 3.000 pessoas no ambiente. Aí, pastor, eu sabia. Eu falei, sabia não, não deixa de ser mentiroso. Se eu fosse o primeiro, falou comigo que não ia dar certo. Agora eu sabia não, senhor. Aí eu falei para os meus, aí o pastor Luiz Hermínio, que é o nosso pastor, virou e falou assim, Ronaldo, pode quebrar essa parede, alarga as tendas. Eu falei, quer saber? Aí eu fui alargar as tendas só para mais 1.000 pessoas. Aí o cara do corpo de bombeiro, que é um amigo que eu tenho hoje, um coronel, falou assim, pastor Ronaldo, vou te dar um conselho, não abre só essa parte, não abre tudo isso aqui. Eu falei, cara, acho que esse homem está tendo mais fé do que eu. Falei, quer saber, eu vou na ideia dele. Aí nós abrimos a igreja, que cabe 4.000 pessoas assentadas. Aí está todo mundo assim, pastor, tá, 4.000, mas e aí? Aí veio a pandemia. Vocês passaram aqui, a gente passou lá também. 10%, tem dia que pode ter culto, tem dia que não pode ter culto. Aí começou. Agora eu quero ver como é que você vai pagar as contas, né? Aí começa, você sabe aqueles irmãos assim, parece que é o diabo que coloca ali só para tentar te empurrinhar? Parece que foi elaborado lá nos quintos dos infernos. Aí o filho do cão chega. Pastor, e agora, né? Eu falei assim, Satanás, sai para lá, não vem me incomodar, não. Aí, irmãos, o povo começou de outros países. Pastor, olha, nós estamos ofertando X para a igreja. Gente que eu nunca vi na vida. Aí começou a pipocar. Fecha a igreja, fica tanto tempo fechado. A igreja, eles liberam 30%. A gente pode ter culto com 1.200 pessoas. Aí faz 2 cultos, faz culto de semana. Aí fecha a igreja, abre a igreja. Aí eu chamei a liderança e falei assim, irmão, quer saber do negócio? Deus é dono de tudo, Ele vai nos sustentar. Aí sabe aquele dia assim que um mês que entra, e só para a gente entrar no nosso mês é quase 100 mil reais? Aí fala, meu Deus, e agora para pagar o aluguel, Deus, como é que vai fazer? Aí não entrou dinheiro na totalidade para pagar. E nós não tínhamos falado nada para o dono do imóvel. Nunca atrasamos um aluguel. Aí ele virou para mim e falou assim, Ronaldo, estava até lá no pastor Adilson um dia. Ele virou e falou assim, Ronaldo, em vez de você pagar X, esse mês você vai pagar só 30 mil. Mas eu não pedi o homem. Aí Deus está assim, eu pago a conta. Aí no outro mês ele está assim comigo, Ronaldo, não paga nada esse mês não. Aí Deus está assim, só descansa. Sabe qual que é o nosso problema? A Bíblia nos ensina assim, lançando sobre ele, às vezes a gente está fazendo isso. Isso aqui eu não lancei, aqui eu entreguei. Lançar isso aqui, eu não consigo pegar mais. Eu preciso de lançar, irmão. Eu preciso de cavar poças. Eu estou aqui debaixo de tantos desafios. Eu estou aqui hoje, meu irmão, eu não faço uma agenda do homem, eu faço a agenda de Deus. Eu estou aqui, sabe por quê, meu irmão? Eu acredito nas Escrituras. Eu acredito que a palavra pode estar pegando pessoas aqui com um chamado extraordinário. A palavra pode estar pegando pessoas que chegaram pensando em desistir da vida. E Deus está assim com você hoje, volta, cave poços. Eu não desisti não, eu continuo a fazer na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, desanimado, para baixo, e falando assim, olha, eu não consigo mais, eu tenho uma palavra para te dar. Você consegue. Sabe por que você consegue? Não é porque você é bom, porque você é escolhido. Pastor, eu sou escolhido,
A Bíblia vai nos ensinar, meu irmão, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não é do ventre da sua mãe. Efésios capítulo 1 vai nos ensinar isso. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que eu aprendo? Eu não sou obra do acaso. Eu não sou obra do acaso. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem te chamou. E pronto, e acabou. Ah, pastor, mas vamos falar, irmãos, eu vou confessar aqui um negócio para vocês. Não sei nem se é confessar, irmão, se é cara dura minha. Você tem que estudar, amém, irmãos? Só que eu não estudei. É contraditório, não é? Irmão, eu não estudei porque eu fui para o mundo errado. Eu fui expulso das escolas umas 4 vezes. E fiz muita coisa errada. Só que eu carregava algo comigo que era assim, cara, eu não presto para nada nessa vida. E eu fui falando. E o dia que sabe que as irmãs do Coquinho? Jesus, fico até arrepiado. Essa mulher falou um eis que te digo na minha cara. Sabe que dia que foi isso, irmão? Que passou um tanto de crente na rua e eu peguei um tanto de tijolo que estava lá e pus o tanto de tijolo assim, os tijolos, e subi em cima e comecei a falar, pode trazer o dízimo, zoando, né? Aí ela voltou. Achei que ela ia rolar até uma maldição, mas não era, não. Ela falou assim, eis que daqui um tempo. Na hora que ela falou assim, eis que daqui um tempo, vaso. Eu falei, vaso? Eu não entendi a linguagem. Pensei que eis, vaso, que daqui um tempo tu vai estar pregando para milhares de pessoas. Eu falei, essa mulher é louca. Aí ela foi embora e eu tchuf na cachaça. Irmão, passou um tempo, entreguei minha vida para Jesus. Aí eu comecei a questionar, falei assim, Deus, mas eu não tenho nem estudo. Ele falou assim, eu faço na sua vida. Aí foi o tempo passando. Até eu em reuniões com alguns coronéis. Aí na outra semana, pastor, olha, nós temos que decidir um negócio na cidade, o que o senhor acha aí? Pessoal da polícia. Aí o lugar que era uma Cracolândia, como eu falei, se tornou um centro de treinamento da polícia especializada. Aí Deus falou assim, filho, não se trata de você, se trata do que eu quero fazer na sua vida. Passou uns dias para trás aí, meu telefone toca, pastor, não, tem como o senhor estar com a gente lá em Brasília? Mas o senhor tem que ir de terno, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto de terno. E irmão, tinha não sei quanto tempo que eu não usava terno, até para casamento eu tenho dificuldade de usar terno. Aí o pessoal pediu para eu ir de terno, bonitinho assim, e foi eu, Theo, todo mundo, né? Jeremias Pereira. Aí eu cheguei lá em Brasília, irmãos, porque eu sentei no restaurante que os caras estavam, JB Carvalho, todo mundo. Ei, Ronaldo de cá, Ronaldo de lá. Eu falei, tá, agora deixa eu... Você já viu aquele momento que você chega no restaurante e você pega o cardápio? Pastor, Diego, pensa num restaurante que os caras estavam. Não vou falar aqui não, porque... Irmão, na hora que eu abri aquele negócio, eu vi lá 270. E eu falei, Jesus, não está nesse lugar não. Aí passou um por trás, que não quer falar não, falou assim, pastor Ronaldo, não esquenta a cabeça com nada. Eu falei, Jesus é bom demais, irmão. Irmão, eu olhei para aquilo tudo, e os caras me fazendo pergunta. E eu falei assim, Jesus. Eu olhei para aquilo tudo, irmão. Aí o Jeremias Pereira estava do meu lado. E toda hora ele falava, Ronaldo, o que Deus está falando? Eu falei assim, pastor, eu não estou entendendo mais nada. Mas de uma coisa eu sei. Na hora que a lágrima desceu, eu entendi que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Ele quer fazer na minha vida. Aí eu entendi que Ele só precisa de uma pessoa disponível a cavar poças. Vocês que estão aqui na Lagoinha, entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor, seja fiel ao pastor Diego, ao pastor presidente. Seja fiel. Que é nesse momento que você está cuidando das ovelhinhas, que talvez seja do seu pai, que Deus está te vendo. Eu já carreguei muita case de instrumento para a Heloísa Rosa, que é uma grande amiga, para muitos músicos. Eu jamais esperava que Deus ia me pegar, irmãos. Irmão, não ia falar nada disso, mas Deus está mandando eu falar. Tu que chegou aqui pensando em desistir, você não vai desistir não, irmão. Tu vai sair daqui restaurado hoje.
porque Deus apontou o dedo para você, não pela perfeição, mas Ele falou assim, como é que é seu nome? Johnny. Deus olhou para você e falou assim, Johnny, é você. É você que eu quero, Johnny. Tu está entendendo, Johnny? Desde o início eu queria te falar isso, Johnny. É naquele dia da crise que você está achando que não vai, e Deus está assim, cave poços. É aquele momento que você acha que ninguém está te dando oportunidade e Deus está te gerando. É nesse momento que Deus está te pegando por dentro. Está ficando gostoso esse ambiente, irmão. Está ficando gostoso. Meu Deus do céu, quem pode começar a dar glória a Deus nesse ambiente? Deus te chamou. É porque você é bonito demais? Não, é porque Ele te escolheu. É porque Ele te chamou. Porque Ele já está olhando para você e falando assim, filho, eu te dei tanto livramento. Já tentaram acabar com a sua vida, mas eu não permiti, filho. Oh, Deus! Meu irmão, o que está rolando aqui é uma renovação espiritual, irmão. É Deus te pegando por dentro e falando assim, só abre a boca e começa a celebrar, só abre a boca e começa a pôr para fora e fala, Senhor, hoje eu quero uma restauração na minha vida. Vai falando com Ele. Você que chegou aqui desacreditado, pensando em desistir, Deus está falando assim com você, não, você não vai desistir, porque eu te chamei, sou eu quem te sustento, a sua vida está nas minhas mãos. Respeite os processos, 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 respeite os processos. Respeite os processos. Meu Deus. Será que você pode abrir a sua boca, irmão? E vai falando assim, Deus, eu não vou desistir, não. Sua dor, mas uma coisa eu te falo, foi Deus quem te chamou, irmão. Foi Deus quem te chamou, foi Ele quem te chamou. Você não é obra do acaso, meu irmão. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Cave poços, cave poços, cave poços, porque Ele vai mandar água. Cave poços em meio à crise, cave poços, mas em meio à crise Ele vai mandar a água. Pastor, mas está no deserto, parece que nada floresce. Aí Ele vai falar assim com você, então seja como uma tamargueira no deserto. E eu encerro agora e volto a palavra para o pastor Diego. Olha aqui para mim. Deus vira para o profeta e fala assim, foge, salva a tua vida e vai para o deserto. Que Deus é esse que te manda para o deserto, que manda o profeta para o deserto. Aí Deus fala assim, foge para o deserto e sede como a tamargueira. O que é tamargueira, pastor? Deus estava falando assim com ele, foge para o deserto. Como é que é seu nome? Vem cá, te fazendo um favor. Deus virou para o profeta e falou assim, foge e vai para o deserto. Aí o Edson foi para o deserto, para aí. Aí Deus fala assim com ele agora, você vai ser como uma tamargueira no deserto. O que é tamargueira? Deus estava falando assim já com o profeta. Profeta, a tamargueira é assim, no deserto só ela floresce.
No deserto, a tamargueira, do solo para baixo, a raiz cresce até 80 metros, em busca de água. Daqui para cima, ela cresce até 15 metros. Aí o que Deus ensinou para o profeta? Você vai ser como a tamargueira. Como? As suas raízes no deserto vai em busca de água. Vai em busca, achou a água, aí você vai pegar a água. Aí a água, ixi, ela tem sal. Aí sabe o que acontece com a tamargueira? Fica assim com os braços. A folha da tamargueira, olha aqui, meu irmão, olha o nosso Deus, como é que Ele é lindo. Aí a água vem, aí as folhas ficam com a água e cospe o quê? O sal. O sal que cai na areia serve o que para ela? De alimento. O que Deus estava falando para o profeta? Foge para o deserto e seja como a tamargueira. Ou seja, no deserto você não vai morrer, porque até no deserto eu faço florescer. O que Deus está falando? Até no tempo de crise, Lagoinha, eu vou fazer você prosperar. Até no tempo de crise eu vou fazer você romper. Até no tempo de crise eu sustento a tua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, por favor, irmão, em meio ao deserto, cave poços. Cave poços. Amém? Que Deus abençoe vocês, pastor Diego. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração.